Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você consegue me encontrar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimento_UTI. E juntos, vocês já sabem, a gente pode se ver aqui no YouTube, na sua plataforma de áudio favorita, no Spotify, onde você preferir. O importante é não perder nenhum episódio. E hoje nós vamos para mais um episódio, né, Sancler? Hoje a gente vai trazer um episódio aqui mais leve, mais ou menos, um leve na Mais ou menos. conversa. Depende, você pode levar isso para um leve ou para um pesado, denso também, se quiser. Isso. A gente vai levar o tom da conversa aqui mais descontraído, mas a verdade é que é um assunto super importante, né? E enquanto vocês vão pensando no que será que a gente vai falar, eu tenho para mim que é assim, é um assunto que ele é muito importante, ele dita o nosso dia durante a UTI, ele dita como a roda vai girar ali na UTI, e ele pode ser maravilhosamente bom, mas ele pode ser pessimamente ruim, né? Então, assim, é aquela coisa que, sabe, você tem que ficar de olho que se desandar o ponto do negócio, todos os benefícios, todas as coisas boas que ele tem, já era, perdemos, né? A gente vai Exato. falar hoje sobre round multidisciplinar, e aí a gente vai trazer no esquema do o que é e o que definitivamente não é um round multidisciplinar, né? Que você acha, Sancler? Tem muita confusão por aí, né? Do que é, do que não é, e tem muito round multidisciplinar desandando completamente e não trazendo nenhum benefício para a equipe, né? Exatamente, Débora. Muito legal a forma como você colocou que ele é o caminho, né? Ele é o guia para como a gente vai conduzir as coisas na UTI. E você falou do dia, eu diria que até além. É a soma de vários rounds multidisciplinares bem feitos é que trazem e conduzem o plano de tratamento de um paciente, né? Dentro da UTI. Então, sim, ele é o norteador. Eu sempre gosto de usar comparações com futebol, né? Talvez seja porque eu gosto muito do futebol. Eu acho que o round é como se fosse assim, você treina, aí na hora do jogo, o técnico vai lá, junta a equipe e fala, olha, vai ser assim, você vai jogar por aqui, você vai jogar por ali. Então, é uma forma de antecipadamente você direcionar um pouco as coisas para como elas vão acontecer. E é óbvio que no meio do caminho você tem no futebol um adversário e na UTI você tem um paciente crítico que as coisas acontecem. Então o round também pode ajudar muito nisso, né? A gente vai traçar um plano e a gente tem que ter as alternativas do que é que pode acontecer, a gente vai reformulando isso a cada round multidisciplinar. Agora, não há dúvidas, Débora. Tem muito round que não é round. Eu diria bem assim, objetivo, que tem muito round que serve para inúmeras coisas, menos para ser um round multidisciplinar. E eu acho que a gente pode levar nossa conversa para isso. Porque eu posso começar já trazendo um ponto assim, para a Vai, gente pode. discutir? Talvez a gente já tenha falado algumas vezes aqui que o round tem muito a ver com o posicionamento do profissional. O profissional falar, o profissional ser ouvido, o profissional ser respeitado, poder ter uma voz ativa no processo de decisão. E aí, pensando no olhar fisioterapêutico, talvez estejamos esquecidos, negligenciados, quietos, perdidos em muitos rounds multidisciplinares por aí. Por quê? Porque a gente não sabe o que falar, a gente não entende que a gente tem um papel dentro desse round, a gente quando fala mediante a provocação de outro profissional, e aí, o que você tem a falar sobre tal assunto? Então eu acho que a gente fica meio perdido. E eu acho que round multidisciplinar é quando todo mundo sabe o seu papel dentro da equipe. Então, a gente não lembra agora qual foi o episódio, você falou muito sobre isso, assim, saber qual é o papel, o fisioterapeuta precisa saber qual é o seu papel. Eu acho que é um grande passo para a gente começar a entrar no que definitivamente é round multidisciplinar. Então eu diria que eu vou fazer né, o que é e o que não é o round, tá bom? É. Eu diria do que você falou que eu acho que o que é um round multidisciplinar é um lugar de posicionamento de todos os profissionais, né? E aí, obviamente, que é o que você colocou. Para ser, né, um lugar de posicionamento de todos os profissionais, o profissional precisa saber, né? Qual é a sua posição, né? O que você faz, sobre o que você tem que falar,
né? O que é seu ali no sentido assim, né? De qual é a sua responsabilidade, o que até assim, né, Sancler, o que do seu é importante naquele momento de construção conjunta, porque tem coisa que é minha, né, que é nossa, como fisioterapia, como reabilitação, mas que naquele momento, pensando na construção conjunta, né, porque, de novo, então a gente está partindo desse primeiro ponto, que é o round multidisciplinar, é um lugar de todos os profissionais, né? Às vezes tem coisa minha que não vai acrescentar ali naquele momento para os outros como equipe, então não preciso falar, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, é um lugar de posicionamento de todos os profissionais. Dito isso, eu vou emendar então com uma das coisas que eu vejo muito comumente acontecer e que definitivamente não é round multidisciplinar, que é aulas, palestras de algum profissional específico. Vitrine, a vitrine, a hora que o profissional fala para que todos possam vê-lo ou ouvi-lo, ou ouvi-la, ouvi-lo. Exatamente. Então, assim, gente, definitivamente o round multidisciplinar não é um lugar para a gente dar aula, né? A gente, o médico, quem quer que seja, né, Sancler? Para isso a gente tem educação continuada, a gente tem treinamento. Ah, Débora, mas a equipe precisa entender, né? Uma vez eu até vi alguém falando no Instagram, não acho que tá errado, sabe? A pessoa tava falando assim, não adianta você passar, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui. A escala de mobilidade em UTI e falar no seu round, né? Ele tem um AMS 8, se a sua equipe não sabe. Realmente, não adianta. Mas o round também não é o lugar para você ficar ensinando que é um AMS 8 para as outras pessoas. Não. Então, assim, primeiro, né, eu me pergunto, não tenho uma opinião formada, mas eu me pergunto se a gente deveria passar assim no round, sabe? Ah, mas isso dá um ar de mais respeito para nossa pessoa. Eu definitivamente tenho minhas dúvidas se é isso que vai fazer as pessoas respeitarem mais, né? Eu falar, ele tem um IMS 8, ou eu falar, olha, ele tá andando com a ajuda de duas pessoas. Mas, independente disso, se você opta no seu serviço, você acha mais bonito, mais chique, falar no round multidisciplinar através de escalas, você precisa preparar a equipe para isso, né, Sancler? E o round não é o lugar para isso. O round é o lugar para as pessoas preparadas já receberem a informação e passar, né? Então, assim, para isso tem treinamento, tem educação continuada. Eu lembro uma vez, assim, que eu presenciei uma cena lamentável, assim, de um profissional médico, num round que eu participei, dele parando o round, porque ele ficou incomodado com uma certa intervenção, e ele parando o round multidisciplinar, e eu vou ensinar para vocês como faz, e blá 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 blá. E Nossa. eu, tipo assim, meu Deus do céu, sabe? Não é para Perde o isso, foco né? do round, o objetivo do round, né? Se perde nisso aí. E até pra gente, né, Sancler, ou para os médicos, enfim, por exemplo, a gente que está sempre com aluno ou tem residente, não é a hora de você explicar nada para o seu residente, né? Tanto que depois, a gente também acho que já falou isso aqui, né? Como comumente acontece nas UTIs, você tem um round multi e depois cada um vai para o seu Cada canto um e faz aí sua você vai contribuição. discutir com o seu residente. Olha, isso aqui, aquilo ali, né? Na nossa UTI é engraçado que acontece um round e em seguida os médicos vão para a sala e os residentes, né, vão e lá eles ficam até mais umas 2 horas às vezes. Eu acho isso muito interessante porque ele não gasta o tempo da equipe ensinando para o R1, para o R2, como é que tem que ser a diálise, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso ele vai ensinar lá na sala dele, né? Então, tomar cuidado, porque definitivamente o round multidisciplinar não é sala de aula, não é lugar para palestra, não é lugar para brilhar o profissional. Brilha, vai lá e faz teu nome. Até dá para fazer teu nome, mas tendo objetivo e claro. Mas você colocou uma coisa legal, e até eu acredito que o round disciplinar também é um lugar de diagnóstico da equipe, né? Porque se você chegar lá e falar, ó, IMS 8, e você perceber que ninguém entendeu, você tem que ir para o programa de educação continuada e permanente, você tem que ir para as lideranças para pensar em estratégias para que aquilo possa se tornar efetivo ali. E para os seus residentes, alunos e etc., também é um momento de, às vezes, quando acabar, você falar, e aí, o que foi que aconteceu no round?
round e que vocês não captaram. Ah, eu não captei isso e isso. Então, é o momento da gente discutir. Mas pegando um gancho nisso, eu também queria fazer um paralelo que é o que não é. Se é um lugar onde todo mundo deve participar e falar, e não é um local para dar aula, é um local para que todo mundo possa junto tomar as melhores decisões para o paciente, né? Eu vejo o round como isso, né? É o momento que todo mundo se junta para que a minha informação se some à sua, que se some a do enfermeiro, que se some a da médica, que se some a da nutricionista, e com isso a gente possa pensar numa melhor conduta para o paciente. E, paralelamente, isso leva, então, a gente a ter certeza que o round plenar não é um local hierárquico, autoritário, onde uma pessoa determina o que vai fazer e ordena isso para os demais profissionais, né? Isso é uma coisa que às vezes acontece. Então, você está lá no round, a pessoa fala, minha opinião é essa, e a pessoa fala, mas a gente vai fazer isso porque eu quero, porque sou eu que assino o papel, eu sou o responsável, etc. Então, não é este local do round multidisciplinar. Se for para uma condução assim autoritária sozinha, é melhor nem ter, porque aí poupa todo mundo de uma hora ali da visita, e aí todo mundo pode trabalhar fazendo suas coisas tranquilos, né? Já viu muito isso, Débora? Tipo, na hora, o cara, não, mas a pessoa fala, mas eu que mando aqui, e etc. Ou começar aquela briga ali, não, sou eu que tenho que falar, você tem que fazer, obedecer. Eu diria nessa sua pegada aí, né, que o round multidisciplinar ele não é um lugar para dar ordens. Ele é um lugar de tomada de decisão. E isso é muito diferente. Né? Você ter um lugar ali para uma tomada de decisão é diferente de um lugar para você dar e receber ordens. Né? Então, eu acho que é bem por aí. É um lugar onde todo mundo vai falar e a gente vai chegar, né, num consenso, né? Tem um médico daqui que ele sempre fala: você concorda? Você concorda? Você concorda? E você concorda? Todo mundo concordou, né? Então é uma tomada de decisão, não é uma ordem, né? Não é então faça isso ou faça aquilo, né? Mas Acho que é eu não melhor isso, tenho. então eu vou delegar vocês a fazerem, né? Exatamente, estava pensando numa palavra boa, mas acho que esse delegar é uma boa palavra, né? Não é um lugar para delegar, né, funções e ordens e intervenções, né? É um lugar de discussão e um lugar de tomada de decisão conjunto, né? Porque senão é isso que você falou, né? Não precisa do round, desmotiva todo mundo, porque as pessoas falam, meu, para que eu tô aqui? Né? Para que eu Se vou? o Aí que as eu pessoas param de penso. falar, param de participar. Exatamente, né? O que eu penso, a opinião que eu vou dar não vai servir para nada, vai ser. Eu conheço assim alguns lugares onde as pessoas me falam isso, falam, Débora, é um horário perdido, porque a gente vai lá para escutar o que ele quer que faça, né? E é isso, tem a ver com essa questão de o round ele não é hierárquico, né? Não existe, lógico, né? Sempre quando você tem uma reunião, um encontro, qualquer coisa, você precisa de alguém que direcione, né? Conduza, né? Que direciona. Que conduza isso. Então você tem ali alguém que conduz, e não necessariamente precisa ser o médico. Normalmente é o médico, porque é isso, né? Ele tá com todos os pacientes, enfim. Mas não necessariamente precisa ser ele, né? E essa ideia hierárquica passa um pouco por isso, né? Não sei. Talvez até essa ideia de ir trocando, né, a pessoa que conduz o round multidisciplinar possa ser uma ideia em um lugar, por exemplo, onde a gente vê que as coisas estão indo para o lugar errado, né, para onde não deveria ir, para o que não é o round multidisciplinar, né. Eu tenho três pontos que eu queria colocar. Um, você falou sobre, você concorda. A gente conversou isso com o Daniel Alveno aqui, né, da extubação paliativa, e ele falou um pouco sobre isso, que tem que ter uma decisão da equipe, não pode ser uma decisão de um profissional. Se na hora de fazer alguém da equipe não concordar, vai ser uma contraindicação para que aquele processo seja executado. Segundo ponto, uma vez eu fiz uma visita nos Estados Unidos a um hospital, e aí eu fui conversar com a fisioterapeuta da UTI, eu falei, mas como é o dia a dia do seu atendimento? Aí ela falou assim, todos os dias, no começo do nosso plantão, junto uma equipe que foi designada para avaliar a capacidade dos pacientes em critérios de elegibilidade para eles entrarem ou não na reabilitação. E aí eles passavam, era médico, enfermeiro, fisioterapeuta e não sei mais, tinha mais um profissional.
E eles passavam e todo mundo colocava. E quando eles chegavam no consenso, aquele paciente ia para a reabilitação naquele dia. Então, olha que legal, é a equipe junta discutindo, não é só do fisioterapeuta, não é só do outro profissional. E a terceira coisa, eu já citei aqui algumas vezes, a gente usa aqui no hospital uma visita estruturada, que é o Hubble, que é uma visita rápida. E ela intercala, cada dia um profissional diferente conduz. Então tem dia que é o físico que conduz, tem dia que é o médico, tem dia que é o enfermeiro. Tu fala assim, olha, vamos lá, como é que tá? Quem é o grave? Quem vai de alta? Quem que precisa isso? Quem vai despertar? Quem vai progredir? Cada dia um conduz, para que a gente tenha essa horizontalidade nas discussões aí. Então isso é muito bacana. E aí deixa eu te perguntar uma opinião sua. Se a gente tá falando que não é lugar de mandar, que é lugar de todo mundo falar. É Só lugar falar uma coisa antes? Pode. Você vai mudar de foco? Porque aí eu quero só Eu ia te falar um perguntar outra comentário. coisa por Não, aí, mas é outro assunto. então, deixa eu só falar uma coisa, você estava falando isso de todo mundo ter a voz, né, e alternar. Então, como a gente sempre faz aqui, vamos trazer para a gente agora especificamente. Eu queria comentar que assim, a gente estava falando até agora, né, de dar a voz, né, de trocar quem é que está conduzindo essa fala, né, durante o round. E a gente falou entre as profissões, vamos olhar para a gente um pouco, né, aquela chamada de responsabilidade para a gente, né, que a gente gosta de fazer aqui no podcast. E pensar na gente, né? Quantas vezes a gente tá ali, né? Tudo bem, eu só fiz o responsável do setor, mas tem um aluno de especialização, tem um aluno de residência, enfim, e eu não deixo ele tomar a frente, né? Eu não deixo ele ter voz. Ah, mas ele não sabe direito o que ele vai falar. Ah, e se ele fala uma bobagem? Faz parte, né? Faz parte do processo do aprendizado, e aí você que está ali do lado, você deveria conseguir, né, com muita delicadeza e jeito, contornar isso. Mas é importante que a gente dê voz, né? A gente já falou, talvez, né, em alguns outros episódios também, essa coisa do aprendizado, né? Então, assim, você faz um paciente, dá outro paciente para ele, porque aí ele vai observar como você participa do round, aí ele vai ter em Exato. quem, né, se espelhar e aprender. E aí ele vai fazer também, aí Você o que dá um ele não fizer tão feedback bem, depois. depois volta pro feedback, né? Mas eu só quis cortar a sua próxima pergunta, porque como a gente estava falando disso, né, e trazendo sempre para a gente, né, o nosso olhar para a gente principalmente, vamos pensar nisso, né, quem trabalha com aluno, em dar esse espaço para o aluno no round, porque senão não aprende, né? Eu acho que, como você falou, tem o fisioterapeuta responsável, tem o TIs que tem diaristas, né, e tal, mas tem a pessoa que vai fazer o atendimento ou que está fazendo o atendimento. É importante que essa pessoa se responsabilize por aquilo que ela está fazendo, senão a pessoa, o que a gente está formando, né? O que a gente está perpetuando? Profissionais falam, eu vou lá e faço o procedimento, e outra pessoa é responsável pela discussão clínica. Aí voltamos à era do técnico e fisioterapia para um fisioterapeuta que determina a conduta, né? Mas o que eu ia perguntar antes é assim, se a gente tem essa questão da fala, do posicionamento, não é uma pessoa mandando nos outros, e não é todo mundo sem falar nada, é todo mundo falando e participando, na hora da visita, é hora de a gente tirar satisfação, lavar roupa suja com os outros profissionais, sabe? Tipo, você falar, essa pessoa aqui vacilou comigo ontem, pisou na bola, e eu anotei isso no meu caderninho aqui, no caderninho das pisadas de bola, e aí agora, na hora da visita, eu vou botar essa pessoa contra a parede e vou esmagar ela. É hora de fazer isso, Débora? É tipo pós-BBB, não tem esses negócios assim, lavagem de roupa suja do programa. A visita é hora de fazer isso, é um bom lugar. Exatamente, isso é um exemplo do que não é o round multidisciplinar, né? Ele não é um lugar, gente, para lavar a roupa suja, né? E agora traduzindo, talvez em palavras, né, mais técnicas, não é um lugar para assim, para a gente discutir erros, né? Para a gente procurar culpados, né? Isso a gente vai fazer, a gente ou o gestor, enfim, através de outras estratégias, né? Mas ali não é o lugar para ficar. Nossa, esse catéter não foi tirado ainda? Não, mas ele tinha que ter tirado há 2 dias. Quem é que tava de plantão na escala 2 dias atrás que não tirou o catéter, Aposto que foi sabe? preguiça e não sei o quê. Ou se não, né? O paciente foi reentubado, falhou na extubação. Não, mas peraí, quem que tava de plantão naquele dia? Mas a pessoa fez o teste X, fez o teste Y? Não, peraí que eu vou ver. Gente, foi, sabe? O round é ali, naquela hora, o que a gente vai fazer por isso?
né? Quais são os próximos cuidados que a gente vai ter, então, para esse paciente ser estubado e não ser reentubado, né? Então, não é um lugar. Eu falo isso muito para os meus filhos, sabe? Quando eles começam a discutir os dois, põe ele. Eu falo, gente, eu não quero saber quem foi, eu quero saber quem vai resolver, né? Então, é mais ou menos isso. O round não é um lugar pra gente lavar roupa suja, né, pra gente procurar culpado. Não é lugar pra gente ficar de birra com as outras pessoas, né? Então, tipo, sei lá, não vou responder isso porque eu não gosto de fulano de tal, né? É, a gente tem Eu que já, achar outras estratégias para isso. Eu lembro de duas situações assim. Uma, eu lembro de brigas homéricas entre profissionais. Então, você sabia que quando aquelas duas pessoas estivessem na hora do round multidisciplinar, um ia apontar e diretamente, dedo na cara mesmo, um para o outro, assim, mas você fez isso, você fez aquilo. E a outra coisa que eu acho que é muito frequente, e não é visita multidisciplinar isso, não é round multidisciplinar, é você ficar procurando nos outros grupos, nas outras Ah, equipes, nos outros turnos. Ah, isso aqui o pessoal da noite não fez. Aí, se você tiver um round à noite, isso aqui o pessoal do dia que deixa para mim e tal. Isso aí são questões gerenciais, tem que ser levado para a chefia e tomado uma é. decisão lá. Como você diz, é olhar para frente, é resolução de problemas. E aí vamos levar. O oposto disso é o quê? O que é um round disciplinar se não é hora de eu discutir com as pessoas e apontar culpados? É achar a solução. É o que você falou. É focar no que é aquilo que é melhor para o paciente. Então, se eu tenho um mega de um problema já instalado, ok, não estou falando que a gente não deva saber de onde vem o problema, mas existe um momento Lógico. e pessoas para saberem disso. Mas a gente tem que resolver. Nossa, um paciente que foi estubado e falhou, como é que a gente resolve? A gente vai tracostomizar, a gente vai traçar uma nova estratégia, a gente vai. O paciente foi sair e teve um evento adverso na mobilização. Ah, então nunca mais vai tirar porque erraram. Não, qual foi o evento adverso? Por quê? Como é que a gente corrige isso? Então, o olhar para frente é um round multidisciplinar pensando no que a gente pode oferecer para o paciente. O olhar para trás, lavar roupa suja, não é round multidisciplinar, definitivamente. Você tava falando dessa história, ai, gente, de equipe e tudo. Eu nunca presenciei, mas eu já ouvi falar, e é verdade, esse bilhete, né, de um round multidisciplinar onde duas pessoas saíram no tapa. Então, assim, Vixe. gente, pelo amor de Deus, onde as pessoas tiveram que separar, né? E aí você para pra pensar e fala, nossa, como que essa equipe tá fluindo no Se cuidado tá do assim na paciente? Não conversa existe, e o né? resto tá ótimo, o paciente tá se dando bem nessa daí. Coitado desse paciente, né? Pois é. Sabe outra coisa que eu queria falar que também me chama a atenção? Se a gente pegar lá, né, pela definição do round, ele fala que o round é uma ferramenta organizacional, né? E aí, isso também é uma coisa que me chama a atenção. Então, da gente afirmar que o round, ele é organizacional, né? Ele faz parte ali da instituição, da organização da instituição. Ele não é uma pessoa, né? Eu já vi em alguns lugares isso acontecer. Ah, e hoje? Ah, o médico fulano de Fulano não tal não tá aqui, veio ciclano não hoje. tá aqui. Ah, então hoje não tem round. Por que que não tem round? Ah, porque que é ele que toca o round. Ah, porque é ele que faz o round. Ele não faz o round multidisciplinar, né? O round multidisciplinar é uma ferramenta organizacional. Ela tem que estar prevista no dia a dia, independente se tem fulano, se tem ciclano, se tem beltrano, né? Isso é interessantíssimo. E tem muito isso, né? Às vezes, quando sabe que o profissional que conduz o round não tá ali, o pessoal, oba, hoje não tem round. Então é problemático isso. E É. por outro lado, acho que você já deu a solução anteriormente, o round não pode ser vinculado a uma única pessoa na condução, porque senão vai acontecer isso. E, e nem sempre a pessoa que conduz é a melhor. Então, esse rodízio, inclusive, ele é importante, porque tem gente que conduz é muito lento, tem gente que é muito detalhista para uma das áreas, e aí fica muito complexo. Quem nunca passou aqui, a gente está falando porque é a realidade. Nossa, vai ter visita. Essa visita é médica para discutir, sei lá, o antibiótico. Não sei para que a gente participa. É porque essa questão organizacional do round, ela está errada. E aí não é É. uma visita organizacional multidisciplinar, é uma visita de uma profissão e que os outros profissionais ficam andando ali como auxiliares da visita, né? Então, isso é uma coisa que
tem que ser tomado cuidado também na hora que a gente fala da visita multidisciplinar. E é uma ferramenta organizacional. E aí é legal, Débora, porque tem que ter várias coisas, né, para ela ser uma ferramenta institucional. Ela tem que ter horário, ela tem que ter um prazo, ela tem que ter uma forma de condução. Tem muitas que têm ficha estruturada para a visita, porque se você não tiver essas coisas, aí vira um negócio muito aberto, né, muito subjetivo, e aí se perde o caminho. É isso, né? Ela não é um cafezinho, né, gente? Não é, tá? Mas Então, assim, pode eu ser também já vi. acompanhada de um, por favor. Mas pode ser acompanhada. Brincadeira. Mas eu já vi. Depende, viu? Tenho minhas dúvidas se nesse momento deveria ter o café para acompanhar. Não, não dá Porque certo, aí eu é sei que não isso. dá certo. Se perde o tempo, né? Eu já vi visitas assim, onde tá todo mundo sentado numa sala, né? E aí você senta lá, se esparrama, aí você pega o café. Aí você tá numa sala com ar-condicionado, tá Muda o confortável. E assunto. aí mudou o assunto, o tempo passa e aí não dá nada certo, né? Então acho que é bem nesse sentido, né? E se você continuar olhando a definição, né, ela fala uma ferramenta organizacional com foco em ajudar na evolução do paciente, né? Então é isso também. O round multidisciplinar ele tem o objetivo de você já falou, né, de olhar para frente. Então, como nós vamos evoluir esse paciente? E aí é muito importante que você tenha uma cultura muito bem estabelecida na UTI, né? A ponto de mudou a pessoa, o round acontece, o round cumpre a sua função, que é evoluir, né? Então não fica assim. é, e isso é muito triste, assim, é uma das coisas que eu acho mais triste. É, dentro desse nosso universo de UTI, assim, é aquelas coisas que você ouve assim, tipo, hoje é o plantão de fulano ou de ciclano, não, é só tá aqui, ele tá aqui só Pro pra não forma. deixar nada acontecer, sabe? Eu acho isso muito triste, né? Porque isso atrasa demais, né? Quem nunca teve um familiar internado, eu lembro quando a minha avó ficou internada que me irritava, porque falava, não, ó, hoje não aconteceu tal decisão, ou não aconteceu tal coisa, Porque o porque diarista não está aqui. porque tem que esperar o fulano e ele, sei lá, né, 12 por 60 e ele só Que vem. horror. Gente, né, essa ideia dessa UTI que não anda a passos, né, contínuos e sequenciais, ela é muito triste, né? Então a gente precisa estar organizado uma forma tão bem estruturada que, assim, se hoje não é o físio de sempre, o round ele vai acontecer e acontecer de verdade, né? No que eu quero dizer assim, né? Esse físio, não é ele que fica sempre, mas ele sabe o que está Ele acontecendo, sabe. ele sabe quais eram as metas ou quais eram as coisas que deveriam ter, né, deveriam se cumprir para acontecer. Então, não sei se deu para entender o que eu falei, né? Mas não é no sentido do round acontecer como acontecer, mas dele dar os desfechos, Ele porque a pessoa, atingir por seu mais que. objetivo, seguir com o Isso, seu propósito. E exatamente, né? até tem uma coisa que eu queria falar assim, outra coisa que o round multidisciplinar não é, ligado a isso que você está dizendo, ele não é um momento informativo. Ele não serve para pegar profissionais que às vezes não estão ali no dia a dia e falar, olha, eu vou te esclarecer o que está Uhum. acontecendo com o paciente. Não, isso é obrigação da passagem de plantão. E aí eu recomendo que voltem lá no começo do nosso podcast, lá nos primórdios do nosso podcast. A gente tem um episódio muito bacana falando sobre passagem de plantão. Ali você tem a continuidade da informação, a passagem da informação. Na visita, essa informação já tem que existir para qualquer um. Sancler, mas eu sei que tem o diarista. Eu entendo perfeitamente. Uma pessoa que está todos os dias tem um olhar mais completo. Mas quem está lá uma vez só no final de semana tem que ter, senão não faz sentido nenhum. Como é que a gente trata de uma pessoa sem saber o que acontece com essa pessoa? Então, a visita, o round disciplinar, ele não é, o round multidisciplinar, ele não é informativo. Eu vou fazer o round para que eu possa informar as pessoas. Isso é tão notório, Débora, porque às vezes faz só para informar, ou às vezes as pessoas estão tão desligadas do que está acontecendo que não faz visita. No sábado. Não faz visita no sábado. Por quê? Porque são plantonistas. Final. Sim. E aí, mas eles não sabem do paciente. Então quer dizer que eles vão passar um plantão inteiro sem saber do paciente, eles não têm ideia, eles não pegaram um bom plantão, eles não olharam o prontuário. Então eu acho que ela não é um momento informativo e ela não é dispensável caso as pessoas não sejam rotineiras. Eu acho que isso é bem importante também da gente colocar aqui.
E também não é dispensável quando todo mundo já sabe, porque a hora que todo mundo É, já sabe, converse e chegue nesse objetivo de ser algo com o propósito de melhorar o atendimento ao paciente, né? exatamente, né? Eu acho que o que eu vejo assim na prática clínica é bem isso, assim, sabe? Que se você tem uma boa estrutura, né, do que é o round multidisciplinar, para que ele serve, onde a gente quer chegar com ele, é isso, ele funciona bem. E, cara, é muito legal, porque as coisas fluem, né? E aí todo mundo consegue trabalhar em paz durante o dia, né? Aquilo que eu falei no começo. Quando ele funciona de verdade, é o céu, né? Mas quando ele não funciona, vira o inferno, né, Sancler? Porque aí a gente sai do round pior ainda, porque a gente fala, mas Exato. peraí, era pra fazer? Não era pra fazer? Aí Confusos, com o menos outro sai, tempo. com menos tempo, exatamente. Aí o outro sai puto porque fala assim: nossa, não me deixaram falar e não ouviram o que eu tinha para falar desse paciente, então também não quero saber. Eu não vou fazer tal coisa porque não quiseram ouvir que eu não tinha não sei o quê, No né? próximo E eu nem aí participo. no próximo eu nem participo, né? E aí vira uma bagunça meio generalizada, assim, né? Então, eu acho que o. Você acha que. Eu tô pensando aqui, você acha que existe alguma UTI onde não existe round? Deve existir, né? Tem. Tem várias UTIs onde não existe. Numa não, tem várias, viu, Débora? Infelizmente isso existe. É. Que tipo, as pessoas elas não têm o entendimento do trabalho em equipe, das outras profissões que a gente citou aqui, que é um dos papéis do round, né? Então, acaba não tendo, e as decisões são nas UTIs, onde as decisões são concentradas em um único profissional, que geralmente é o profissional da área médica. Aí isso é conduzido e assim é feito. E aí eu acho que o pessoal, o restante, acaba entrando numa categoria que eu chamo de auxiliar de serviços gerais de UTI. A pessoa é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Por quê? Porque a decisão foi tomada por uma só pessoa. É tipo, eu acho que nem cabe mais discussão, né? Mas é tipo a história do ato médico. Uma pessoa toma a decisão e o resto fica ali, patinando de um lado para o outro para poder executar aquilo. Então, eu acho que infelizmente é. Agora, E aí, deixa eu perguntar uma coisa. Não, diga então, depois eu pergunto de novo. não, eu ia falar que pensando nisso, né, para quem tá nos escutando, acho que fica aqui a sugestão, né, de você trazer essa sugestão para a equipe, né? Exato. E aí, gente? Junte, Porque faça. Débora, mas eu sou fisioterapeuta, então a gente acabou de falar que algo que o round não é hierárquico, né? Então, quem disse que essa sugestão precisa partir do médico? Ah, mas a gente precisa dele, a gente precisa dele, a gente precisa do enfermeiro, a gente precisa do nutricionista, E eles a gente precisam da precisa de gente. todo mundo, né? Então, assim, se você acha, é muito difícil chegar no médico lá, de repente vai juntando as outras partes que às vezes são mais acessíveis pra gente, né? Fala com o enfermeiro, fala com o nutricionista. Quando todo mundo falar, não, vamos, convide o médico, né? Fala, Convide. olha, a gente estava aqui conversando entre a equipe, a gente acha que ali os 20 minutos depois da passagem de plantão de todo mundo seria uma boa e tudo mais. Então, dê esse primeiro passo, né? Eu acho que tem uma coisa em mim que me deixa um tanto quanto, às vezes, inconveniente na UTI. Eu assumo isso. Que é assim, quando eu vejo profissionais que não têm o hábito de fazer isso, vamos supor que a UTI tem a visita, mas tem alguns profissionais que não participam muito e tal. E aí, quando eu vejo uma reunião de determinadas equipes, e eu sei que eles vão discutir coisas que vão impactar na conduta do paciente, eu vou lá e entro, sabe? E entro e fico lá. Porque aí, quando eu tenho uma brecha, sabe quando a pessoa para respirar, e eu, pum, aí eu vou e falo, como fisioterapeuta, ei, mas você sabia que isso aqui, você já pensou nisso, o paciente está assado. Então, eu acho que isso, não sei, na minha cabeça, ajuda a criar a cultura de que precisamos discutir quanto a equipe. E aí vem a pergunta que eu ia fazer. O round tem um papel muito importante, não é, Débora? Ele sendo o round multidisciplinar, para reforçar o papel do fisioterapeuta e para garantir que as nossas intervenções elas façam sentido e sejam executadas, né? Então, o round é um lugar para isso também, né? E não só da gente, de todas as áreas. O round é um local de fortalecimento de cada profissional que trabalha na UTI. Exatamente. Só pra comentar, você tava falando, eu tava me enxergando, assim, que eu sou dessas, gente. Eu tô assim, ó, na Tem UTI, que estar. eu tô ligada em tudo que tá acontecendo. Aí Juntou eu vejo três uma pessoas, pessoa. onde três ou mais estiverem reunidos em nome do paciente, eu estarei presente. É mais ou menos isso.
É exatamente isso. Os meus alunos ficam, o que você foi fazer lá? Eu, fui saber o que estava acontecendo. Tinha gente ali, eu fui ver se estava rolando alguma coisa que eu tinha participação também. Chega, sei lá, a equipe cirúrgica chegou para discutir o caso. Eu vou lá, por quê? Porque aí depois amanhã vai falar, não sei, tem que perguntar para a cirurgia. Não, já estou aqui, ó, estou aqui, eu garanto que estou aqui. E, assim, eu vou bem quietinha, assim, sabe? Eu não chego chegando, não, eu só encosto, assim, ó. Aí, às vezes, né, acaba que eu nem precisaria estar ali, eu só escuto, né, fico sabendo do que tem que saber ali, mas não dou meu palpite porque não era nada que tinha minha parte. Às vezes alguém fala, você precisa de alguma coisa? Eu vou, não, só tô aqui ouvindo pra Não, ver não, não, se não, mas cabe a mim vocês alguma precisam coisa. da minha informação. Dá vontade de falar isso. Eu não, mas vocês, no momento, vocês estão precisando. Eu tenho algo interessantíssimo para compartilhar com vocês sobre o paciente, né? Mas é isso mesmo, ainda mais aquelas equipes que passam assim, né? Daqueles que nem evoluem, né? Que você precisa tanto da evolução e nem se dá o trabalho de evoluir, eles não evoluem. Mas o que eu ia falar é que exatamente isso que você estava falando. A gente bate muito na tecla aqui que a gente não faz nosso trabalho, né? A gente falou alguns episódios atrás, por exemplo, do bundle, né? Que a gente não consegue fazer bem o nosso trabalho se outras coisas, se outras rodas não estiverem girando, né? Então é isso. Ah, Débora, mas por que não só ficar na passagem da fisioterapia, né? Por causa disso, criatura, porque para você fazer o seu protocolo de reabilitação, você precisa tirar a sedação, né? E aí não adianta você morrer de reclamar na sua passagem de plantão com o fisioterapeuta, que é quem não vai tirar a sedação, que precisa tirar Se a você não sedação. Então discute isso, né? a gente precisa do round multidisciplinar para discutir isso. Então, justamente porque o trabalho dentro da UTI, cada um tem a sua autonomia, né? Enfim, mas o trabalho é interligado, é que a gente precisa de um momento de interligação para garantir que o trabalho de todo mundo vá conseguir ser feito no que depende de outras pessoas também dentro da UTI, né? Então, acho que é bem isso que você falou. Sabe a última coisa que eu queria falar antes da gente encerrar? Uma coisa que eu acho muito legal também, que eu comentei, né? Eu tenho feito os alunos participarem sempre que dá do round multidisciplinar, né? E aí fica aqui de novo, né? Se você tem aluno de residência, de especialização, às vezes eu vejo é, que tem lugares que assim, não, o físio fala, deixa aqui, eu vou no round e você continua os No atendimentos, sabe? atendimento. Puta, eu acho isso uma sacanagem, Procedimentalista. sabe? Procedimentalista. É totalmente procedimentalista isso. Exatamente. E assim, né, Sancler, ele é tão interessante, né? Esse último grupo meu de estágio, as meninas participaram de basicamente todos os rounds, todos os dias, elas conseguiam chegar e pegar, né? E aí a gente estava falando sobre isso, o quanto todas aquelas dificuldades que a gente tem quando a gente começa na UTI, né, de entender sigla, de entender o que uma coisa significa, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que é o Como é que D10 do conecta, né, antibiótico, o os que é assuntos? você vai ouvindo, gente, ouvindo todo dia, todo dia você ouve aquilo, todo dia você ouve aquilo, todo dia você ouve aquilo ali começa a fazer muito sentido para você, né? Aquilo ali começa a ser natural para você, né? Fora o tanto que você aumenta o seu repertório, né? Porque é isso, você está ouvindo a nutricionista, você está ouvindo o médico, você está ouvindo às vezes de um paciente que não é seu, né? E que talvez você não conhecesse, sei lá, a plasmaférese que vai fazer no leito 5, porque você não ficou com o leito 5 e aí você já conheceu que existe a plasmaférese para o tratamento de X doença. Então, cara, participar do round é muito legal porque aumenta demais o nosso repertório. E se você, né, como professor, como supervisor, como fisioterapeuta responsável, você priva outras pessoas que estão em formação de participar desse momento, você como gestor, porque tem que, né, atender número X, Y, você priva, você não dá preferência para esse momento, é uma perda gigantesca, né? Demais, demais. E aí, antes da gente finalizar, eu queria só fazer uma colocação que tem a ver com o primeiro momento, quando você falou do que era, do nosso papel lá dentro, é que não é
round multidisciplinar, um espaço para o fisioterapeuta falar a cor da secreção. Não é isso, por favor, entendam isso de vez, né? É o momento da gente falar sobre o paciente e sobre as condutas para as outras profissões e nossas. Então, mas eu nunca posso falar sobre secreção? Pode, mas entenda que você tem 1000 focos, porque a secreção talvez mude uma decisão de um antibiótico, mas ela não muda a decisão do desmame, mas ela não muda a decisão da conduta de reabilitação, ela não muda a decisão de retirar a sedação muitas vezes. Então a gente precisa subir o sarrafo. Fazia tempo que a gente não falava isso aqui, né? A gente tem que subir o sarrafo do nosso papel para que a visita existe, o round existe. Talvez não é que não seja round multidisciplinar, talvez seja round, mas eu não seja o profissional fazendo parte do round quando eu não sei o que eu preciso fazer lá dentro. Então é um apelo que eu faço ao pessoal. Bom, senão a gente vai ficar igual a visita chata, a gente vai se estender se a gente não interromper logo o nosso episódio, né? Aquela visita que a gente falou, tá todo mundo encostado, aí um já olha pro outro e fala, caramba, eu não vou ter tempo nem de evoluir ninguém hoje. Quem nunca passou por isso? Você tá de manhã na visita e fala assim, hoje eu não vou almoçar, eu vou chegar atrasado no outro trabalho. É hoje, né? Para a gente não se alongar mais, tem alguma dica, Débora? Alguma coisa vem à sua mente aí a respeito? Eu tenho uma coisa que me veio à cabeça. Já vi um filme que é Prenda-me... como é o nome? Acho que é Prenda-me se for capaz, não é isso? Deixa eu vou até procurar aqui. Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio. E aí ele é um impostor, e aí tem uma hora que ele está na fuga dele, etc., e ele se passa por um profissional da área da saúde, por um médico, e aí ele chega no hospital todo arrumado, jaleco, esteto, e aí bem na hora tem uma visita para passar assim, e aí é o jeito como ele fala, a postura e tal, e passa como se ele fosse mesmo aquele profissional. Então, para a gente entender que você colocou aqui, às vezes a gente vai estar na visita e vai errar, mas às vezes a gente também vai ter uma postura correta e que ela é construída, que vai fazer com que você se posicione frente aos outros. Não estou falando para a gente mentir, não. É só para que a gente tenha uma postura adequada durante a visita, tá bom? Um filme é comédia, eu acho que vale a pena ir, mas para a gente refletir um pouco sobre isso. Muito bom. Eu tenho uma dica, nossa, é uma dica muito diferente de tudo que a gente já deu aqui, mas é um aplicativo que chama Desrotulando. Já ouviu falar? Não. Não. É um aplicativo que você baixa ele e aí você vai olhar o rótulo dos produtos que você vai comprar e aí ele vai te falando se, tipo, esse ingrediente é bom, se não é, e aí você consegue comparar produtos. Então, sei lá, manteiga da marca X e da marca Y. E aí, cara, você descobre que aquela manteiga não tem nada de manteiga, sabe? A que você usava sempre, só não é manteiga. Exato, e aí eu lembrei porque é bem isso, né? O que é e o que não é. Às vezes você tá achando que você tá comendo um Danone e você não tá comendo nenhum Danone, sabe? Então fica aí a sugestão para quem tá aí, né, quer se importar, quer pensar em alguma alimentação mais saudável, para as crianças é legal também. Esse aplicativo que se chama Desrotulando. Quando você ficar em dúvida de um alimento, vai lá e tenta dar uma olhada. E tem a ver com a visita. Na visita a gente tem que fazer esse balanço, entender o que é informação boa, o que não é, o que soma para o paciente. Exatamente. É isso, pessoal. Tá, joia. Muito obrigado, Débora, pela companhia de mais um episódio. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Procure na descrição do nosso canal no YouTube ou no Spotify ou na sua plataforma sobre a nossa campanha do Apoia-se, se você quiser ser um colaborador do podcast, para contribuir que a gente possa continuar produzindo conteúdo e que você também possa receber o conteúdo que a gente usa como base para produzir os nossos episódios. Então, essa é uma dica muito forte e muito interessante. Procure a gente nas redes sociais para que a gente possa conversar. Até um próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigado pela companhia. Valeu.